Bhista Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shalarupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Prenui Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanangyanam Shalakaya Shashuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagadev, Jagadev, Jagadev. Boa noite a todo mundo. Muito feliz de estar aqui mais um dia para a gente conversar sobre astrologia e como a gente veio fazendo uma alternância nas últimas semanas entre a leitura das escrituras sagradas e a avaliação de alguns mapas para entender algumas técnicas de interpretação. A gente fez, eu acho que 3 partes até agora da leitura do Śrīmad Bhagavatam, ainda está nas orações dos rishis para a Suprema Personalidade de Deus que cria toda manifestação cósmica, e isso está sendo narrado por Maitreya para Vidura, que é o irmão de Dhritarashtra, que foi expulso do templo, do ashram, do palácio, antes da batalha de Kurukshetra. Então, hoje, a gente vai dar uma pausa no diálogo entre Vidura e Maitreya, e a gente vai fazer a avaliação de um mapa, e aí a gente tem também, né, a honra e o privilégio de ter a pessoa do mapa aqui entre a gente, que é a Ângela, e vai ser, tipo, uma leitura muito boa, assim, porque tem muitos méritos espirituais e muito serviço transcendental envolvido. E a gente tem também pessoas muito boas em fazer a avaliação desses mapas que estão aqui entre nós, e a gente vai compartilhar diferentes olhares sobre esses posicionamentos dos corpos celestes que identificam, ao mesmo tempo que uma programação, eles trazem uma canalização de energias sutis para uma manifestação tridimensional, que é a vida individual, né? O processo individual de cada pessoa relacionado com a natureza e com o meio ambiente que cerca. Então, eu queria dizer também assim, né? A gente vem passando por alguns dias de eventos muito complicados e que tem se mostrado cada vez mais importante o estudo que a gente vem fazendo, tanto em relação à forma como esse conhecimento favorece que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor e não se deixe abalar tão profundamente por tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem a acessibilidade de entender os processos de transformação que vão se desenvolver dentro da gente através de todos esses eventos que parecem ser muito ruins, mas ao mesmo tempo são inevitáveis. Por quê? Porque de uma certa forma, a maioria dos eventos, eles acontecem externamente à nossa vontade. Então a gente está sendo bombardeado por informações que geram emoções. Essas emoções são as memórias kármicas que a gente precisa trabalhar dentro da gente, de acordo com a forma como a gente reage a essas informações. Então, de uma maneira geral, os eventos que estão acontecendo ao redor do mundo e as notícias que a gente recebe dos fenômenos que estão se manifestando ao nosso redor funcionam para que a gente possa evoluir
sem diretamente ser afetado fisicamente por um determinado tipo de situação. E, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar essas emoções e esses sentimentos de maneira que, quando a gente venha vivenciar uma dessas situações, a gente saiba lidar com ela da maneira mais apropriada. E isso se refere a todos os tipos de eventos. Então, é muito interessante que, ao longo desses anos, né, porque a gente já está há alguns anos conversando, e é muito legal pensar o seguinte: eu estava dando uma olhada, e eu acho que eu até falei isso já outra vez. Praticamente, quando a gente estruturou o grupo como ele vem se desenvolvendo até hoje, Marte estava para ingressar em Áries. Então, basicamente, um pouco mais de 2 anos atrás. E eu lembro que eu dei muita ênfase ao processo de movimento direto dele, saindo de Peixes para entrar em Áries. E ao mesmo tempo ele fica retrógrado, Gandanta, e ele fica Gandanta saindo, Gandanta retrógrado, não, ele fica Gandanta saindo, Gandanta entrando. Aí ele fica Gandanta retrógrado entrando, Gandanta retrógrado saindo. E depois ele fica Gandanta saindo e Gandanta de novo entrando. Foram 6 momentos Gandantas de Marte em um intervalo muito pequeno de meses. E isso aconteceu um pouco mais de 2 anos atrás. E eu dei muita ênfase à importância de tudo que estava sendo iniciado naquele momento e como isso era um indicador poderosíssimo de que um grande nó kármico estava prestes a se desatar. Tudo dependia da forma como cada pessoa lidou com aquele momento até agora, atravessando o trânsito de Saturno exaltado no signo que é mula tricona de Marte. E como o Vitor muito bem trouxe, foi o Vitor que trouxe? Foi o Vitor que trouxe, que os planetas, de uma certa maneira, possuem uma corregência com os signos onde eles são mula tricona. E isso ficou muito claro através de um evento generalizado que a gente vivencia. Todo mundo percebe a relação entre os eventos que aconteceram dentro de Capricórnio e continuam acontecendo através da força de Saturno e desse movimento de 2 anos após esse grande Gandanta que aconteceu da entrada de Marte dentro de Áries nessa transição. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está vivenciando novamente um momento muito importante, que é o início de um outro ciclo de 2 anos, que já é o resultado do ciclo anterior, mas que continua dentro de um marcador, porque Saturno continua dentro de Capricórnio e ele vai ficar lá até o final do ano. E a gente entende que essa passagem agora de Marte, através do signo onde ele rege, Áries, em conjunção com Rahu, dentro da Nakshatra, que é o próprio portal, depois de uma sequência de eclipses que aconteceram dentro do eixo de Escorpião e Touro, Áries e Libra, os dois signos regidos também por Marte, dentro de eventos muito simbólicos e muito transcendentais, abrindo uma possibilidade de movimento, de trânsito entre dimensões de consciência. Aí o cara fala, pronto, lá vem agora a história de 5D, de 10D, de 20D. Não é isso. Eu não estou falando sobre dimensões. Eu não estou falando sobre. Não tem nada a ver. O que eu estou falando é que existem dimensões dentro de dimensões que são as realidades individuais e as realidades que trabalham com egrégoras sutis, planos transcendentais. Ninguém acessa outras dimensões através de ficar olhando luzinha colorida e essas paradas. Isso é viagem. Então a gente tem que entender
como Srila Sridhara Maharaj falava, dive deep into reality, mergulhe profundo na realidade, não na ilusão. Isso é ilusão. Não, mergulhe na ilusão, mergulhe na realidade. E o mergulho dentro da realidade é um mergulho em buscar dentro de si mesmo, Sat, Chit e Ananda. O conhecimento, a eternidade e o êxtase e a bem-aventurança. Quanto mais a gente procura explicações abstratas e da cura de Atlantis, a gente está entrando dentro de processos de ilusão e de ignorância que só servem para desviar as pessoas que são ingênuas do conhecimento transcendental. Então a gente tem que ser veículo verdadeiro e tentar cada vez ser mais puro dentro do nosso processo para poder orientar as pessoas no caminho correto do desenvolvimento da transcendência. Então a gente tem que trazer isso, como foi falado há poucos minutos, como o nosso código de ética, lidar com a verdade absoluta. Então, procurar entender quais são os marcadores mais profundos da nossa existência e transmitir a nossa experiência prática do autoconhecimento para a autorrealização, embasado dentro de parâmetros que são reconhecidos por mestres autênticos. Esse é o nosso processo. Isso é o que Gurudeva orienta a gente fazer, e isso é o que deve ser feito com as bênçãos dos mestres espirituais. Porque eu também não tenho autoridade nem posição para fazer afirmação nenhuma a partir de mim mesmo. Então eu simplesmente estou tentando trazer aquilo que eu adquiri de conhecimento através desses mestres espirituais. E é o que eu acho que é o mais correto e é o mais elevado. E eu vejo os resultados se manifestando o tempo inteiro. Então, eu só queria trazer realmente que a gente está vivenciando agora, dentro da própria vida, o resultado desse processo de movimento de Marte nos últimos 2 anos, porque Marte é a nossa energia, Marte é a nossa paixão. E paixão não é paixão romântica, é paixão por viver, paixão pela vida, paixão por lutar e seguir o próprio caminho. Porque Marte é o senhor do sacrifício. E quando Krishna fala no Bhagavad Gita sobre as formas de yoga, cada uma das formas de yoga também é uma forma de sacrifício. Então, Karma Yoga é o sacrifício da nossa paixão, porque a gente utiliza a nossa energia e o nosso desejo no sentido de beneficiar todas as entidades vivas sem esperar o resultado. Quando a gente olha Jnana Yoga, é o sacrifício da nossa mente e da nossa inteligência, principalmente da nossa inteligência, porque Manasa Yoga é o sacrifício da mente. Então, Jnana Yoga é o sacrifício da inteligência, onde a gente coloca a nossa capacidade discernitiva e intelectual para buscar pelo conhecimento transcendental. Então, dentro de todas as formas de yoga, existe um tipo de sacrifício específico. E em Bhakti Yoga, a gente sacrifica a nossa devoção como uma forma de oferecimento do que a gente tem de mais precioso, que é o nosso amor, como uma oferenda a Deus. Então, em última análise, tudo o que a gente está estudando leva a gente a uma forma de serviço através do sacrifício da nossa própria energia para transmitir um processo de autorrealização para as outras pessoas. Dessa forma, eu espero que a gente tenha uma grande sensibilidade e que os mestres orientem a gente a encontrar os melhores e mais lindos indicadores para fazer a avaliação do mapa da Ângela. Então, se o Vitor puder compartilhar a tela do Jagannatha Hora, a gente pode começar fazendo algumas observações. Agora, deixa eu tirar uma dúvida enquanto ele está abrindo aí. Diz aí. Você falou Karma Yoga, o sacrifício da nossa paixão,
Jnana Yoga, sacrifício da nossa inteligência, Bhakti Yoga, sacrifício da nossa devoção. Eu sou fundamentalmente cristã, né? E para mim sacrifício é algo que você sacrifica, algo que você faz de jogar Daniel na cova dos leões. Então, eu queria entender um pouco melhor a palavra sacrifício, quando você fala sacrifício da nossa devoção no Bhakti Yoga. Se não dá para explicar agora, depois você fala. Pronto. A Ana já colocou aí, sacrifício é sacro ofício. É sacralizar a ação. Tornar aquilo que você está fazendo uma coisa santa, uma coisa que você pode oferecer para Deus. E sacrifício também no sentido que você não está fazendo para você ter prazer. Você está fazendo pelo outro. Você está fazendo pelo outro que não é simplesmente o outro, é Deus mesmo. Então, quando você sacrifica o seu amor, é que você não está usando o seu amor para você ter prazer. Você está oferecendo o seu amor à pessoa que você ama. Então, por isso que é um sacrifício, porque você está entregando isso de uma determinada maneira também. Pronto. Eu não sei se vocês estão vendo com clareza o mapa. Para mim está um pouco desfocado, mas eu acho que é por causa da minha internet, mas eu estou com o mapa aberto aqui. Então a gente tem... Gora, desculpa interromper, talvez seja melhor abrir do PDF. Eu estou com ele aqui fácil para abrir se quiser, porque está bem grande os dois quadrados com o Hashim Navancham. Não sei se você... Não sei. Para mim está pequeno, não sei se para mais alguém está. Pronto, tá bom. Então, vocês podem fazer essa substituição de um mapa para o outro, enquanto eu vou falar algumas coisas do que eu estou vendo aqui. Eu só vou falar os graus e posicionamentos. Ah, já está rolando, ó. Oh, valeu. Mas, bom... Fala. Tá certo Por que está pequeno aqui? Mas pode ser aqui para mim, gente. Tá tudo bem. Vamos lá. Eu queria fazer um comentário antes. Desculpa. Oi? Eu queria fazer uma consideração antes, que é Pode. Um dos mapas em que aconteceu aquilo que eu descrevi ainda há pouco, enquanto a gente conversava sobre você começar uma leitura, saber que tem alguma coisa ali que pode ser delicada e sensível, você aposta numa coisa que parece que é aquilo, e aí a hora que você vai conversar com a pessoa, você descobre durante a leitura que é algo muito mais grave, num lugar muito dolorido. Então, eu peço... Então é isso, muita delicadeza. A gente vai entrar aqui num lugar sensível para a Ângela, como seria para qualquer um, mas no caso dela especificamente, a gente vai ver isso durante a leitura. Então, vamos fazer isso com todo o amor que a Ângela merece. E assim, é um exercício daquilo que a gente acabou de conversar. Vocês ficam à vontade para ligar o microfone e fazer algum comentário na hora que vocês quiserem. Eu vou começar trazendo um ponto que eu acho que já é um ponto, um marcador muito especial e muito, muito importante, que é o ascendente com 11 graus no signo de Câncer. E aí a gente tem Vênus com 10 graus no ascendente, então ele ocupa a mesma nakshatra, deixa eu ver se é o mesmo pada, e o mesmo pada que o ascendente. Então isso é uma configuração muito interessante, por quê? Porque coloca o efeito do planeta que ocupa o ascendente exatamente na cúspide desse ascendente. Isso ainda antes de observar qual é a nakshatra.
Então, antes de entender qual é a profundidade das características dessa nakshatra, a gente já observa que o planeta Vênus está extremamente bem posicionado nesse ascendente, trazendo uma força e uma canalização de uma energia muito benéfica. Extremamente benéfica. Por que extremamente benéfica? Porque através de uma observação muito rápida, tipo, basta bater o olho no Navamsha e você já vê que esse Vênus ele é Vargotama e no Navamsha ele é Mahapurusha. Então ele está carregando uma energia da máxima exaltação. Então ele só poderia estar mais exaltado se ele tivesse em peixes. Mas isso não muda muito, muda num certo aspecto. Mas a força que esse planeta atrai através de um plano sutil, no caso do plano transcendental, para o plano material, é uma energia de méritos espirituais. Qual é uma outra coisa que confirma o resultado de méritos espirituais? É a conjunção com Júpiter. Que numa primeira avaliação a gente poderia ver, mas eles são planetas inimigos. A gente poderia pensar isso no plano material, que seria uma observação do mapa D1, que é o mapa natal. Mas como os dois são mestres espirituais, no plano sutil, o efeito deles combinados fala sobre tanto o resultado de práticas espirituais, de conhecimento transcendental, de relacionamento com os mestres, e a gente tem isso dentro de um ambiente que fala sobre esse lugar de trânsito e de buscar também por um tipo de equilíbrio que seria a relação de Libra e os dois lados, né? Por quê? Porque dentro de nós existem essas duas energias que são cuidadas por esses dois mestres, que são os Asuras e os Devas. E isso dentro de Libra traz essa busca por um equilíbrio que leva para a transcendência. Quando a gente carrega a energia desse Vênus para o mapa natal, a gente percebe justamente o quê? A nakshatra de Pushya é a nakshatra da máxima exaltação de Júpiter. É o lugar onde Júpiter fica Mahapurusha e é considerado a mais benéfica de todas as nakshatras. Por quê? Porque a Abhijit foi removida das 27, então das 28. Então a gente não considera a Abhijit dentro dessa avaliação das nakshatras. Por causa disso, Pushya a mais benéfica de todas as nakshatras. Vênus em Pushya, nessa forma, mostra sobre como essa pessoa vai manifestar muita prosperidade durante toda a vida, de como ela vai estar sempre cercada de muita beleza também, de muito conforto durante a vida, e vai ser uma pessoa que vai prover nutrição para as outras pessoas. É uma pessoa que vai ter uma natureza de querer cuidar das outras pessoas. É uma pessoa que vai distribuir a energia do feminino manifestado através de Shakti Devi, através de Lakshmi Devi, através de Yoga Maya, que, ao mesmo tempo que é uma forma ilusória, funciona como aquela que manifesta os desejos da suprema personalidade de Deus. Então, oi, quem está falando? Você sabia que esse horário aqui é para... Ah, muito, beleza. Então, Vênus é a representação de Lakshmi Devi dentro de uma plataforma mais sutil. A gente entende Vênus no plano material como o planeta que traz a prosperidade material, traz a beleza, traz a sensualidade, traz a sexualidade no nível de prosperidade, de beleza, de afeto também, de ternura. E Vênus é o próprio planeta que fala sobre a devoção, porque também é a forma e o lugar onde a gente coloca o nosso amor. Vênus, no ascendente,
Se fosse em alguma outra nakshatra ou mesmo signo, poderia trazer um sentimento muito individualista de busca pelo próprio prazer e pela própria satisfação. Nesse caso, por ser em Puxa e por causa do Vargotama e estar em conjunção com Júpiter no Navamsha, fala sobre uma pessoa que deseja compartilhar e deseja distribuir essas bênçãos, porque Júpiter também representa a misericórdia dos mestres espirituais, e Vênus é aquele que se colocou na posição de proteger e cuidar daqueles que são, de uma certa maneira, também desprivilegiados ou caídos. De uma certa forma, cuidar daqueles que sofrem. Por quê? Porque os Asuras eram castigados pelos deuses, até o momento em que, por um lado, o Senhor Shiva decide proteger, acolher e orientar os Asuras, e Shrukacharya, que é um dos maiores devotos de Shiva, se coloca na posição de fazer esse serviço de uma forma direta, recebendo as bênçãos do Senhor Shiva. Então, fala também, né? E aí a gente já avalia. Posso falar rapidinho, só para conectar agora? Júpiter está em curva Falguni, que é regida por Vênus, só para fazer o link. Júpiter. Ah, pronto. Tá. Fala aí. Então é isso, ele mostra a conexão, ele vai para a casa 2, que fala também da forma como a pessoa vai viver, ele está em Leão, tudo bem, ele está combusto, a gente tem que ver os efeitos, mas ele está com o Sol ali, ou seja, ele está muito bem, a gente já viu que o Sol na casa 2 é uma bênção espiritual também muito importante, e Júpiter ali, ele é o próprio professor do Sol, quer dizer, ele é o mestre espiritual de Suryadev, então ele está ali, ó, dizendo, e aí acho que também para superar a exaltação do Sol em Leão, que poderia trazer traços de arrogância, e que Júpiter ali, assim, ele poderia aumentar isso, mas o que eu sinto é que o que ele aumentou foi a generosidade, a abundância, a prosperidade, porque tem a ver com Purva Falguni, assim, vamos todos, e que é muito melhor. Olha lá, pronto, a Ana. Fala aí, Ana. Esse é o melhor ponto de Purva Falguni, porque essa nakshatra dá à pessoa uma extrema confiabilidade, as pessoas confiam nela. Ela é uma pessoa uma vez que ela faz um acordo, ela cumpre. Se ela não cumprir aquele acordo, ela vai dar um jeito de que alguém faça aquilo que ela não pôde. E ela vai conversar abertamente, francamente, por que ela não pôde. Tem uma preocupação com manter a palavra. E esse lugar é um lugar bem abençoado, e eu acho que é o ponto máximo de Purva Falguni. E traz grande capacidade de sorte em contratos, entendeu? Aquilo que for acordado diante dela vai se cumprir, porque tem uma bênção. Duas, né? Massa. Alexandre quer falar alguma coisa. Fala aí, Alexandre. Não, eu quero perguntar para a Ana onde que ela viu que a pessoa de extrema confiabilidade é por causa da Purva Falguni? Isso. É, por causa da Purva Falguni e porque o grau que tá ali, ó, o Sol e o Júpiter. É um Pushkara Pada, né? Terceiro Pada de Purva Falguni. Tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a Lua, é o Atma Karaka? Acho que sim. É sim. Minha voz tá saindo? Sim. Tá. É sim. E o Sol é o Amatya. Isso daí já diz muito também.
Eu sempre olho o Atma Karaka primeiro, Alexandre. Sim. O Atma Karaka na casa 5 também é uma benção muito grande, né? Tipo, muito bom, é um resultado muito bom. Uma outra observação que eu queria fazer é: esse Sol também é Vargotama. Então, além do Sol na casa 2 ser um posicionamento que fala sobre uma bênção, que fala sobre uma prosperidade na vida da pessoa, fala sobre uma pessoa que também, né, depende de alguns outros aspectos, mas fala sobre uma pessoa que vai ter uma grande orientação através da referência paterna que viveu na infância, então alguns parâmetros morais e nobres que ela adquiriu através desses que podem ser considerados, né, ancestrais ou aqueles que viveram com ela nesse momento da infância. A gente tem isso reforçado, essa questão de valores que ela carrega desde a infância, por causa de Júpiter. Então, isso fala sobre mestres que ela encontrou nesse período de formação da personalidade dela, mas também coloca que isso faz parte da maneira que conecta a energia pela qual ela mantém a própria vida. Então, a gente vê aí que também tem uma coisa conectada com a infância e elementos dessa infância, né? E outra, Purva Falguni fala sobre progenie, fala sobre ter filho e a relação com esses filhos, né? Então, Purva Falguni é a energia venusiana dentro de Leão, que fala sobre esse lugar também, onde ter prazer em viver e onde, de certa forma, também está conectado com o que há de bom na vida. Se conecta com um lugar onde existe prazer, existe beleza, existe um lugar onde a pessoa pode alcançar algo de elevado dentro da existência. E a gente vê isso como um marcador dentro da infância, por causa da casa 2, e como um mérito espiritual por ser Vargotama. Quando a gente olha no Navamsha, esse Sol ele está em Diesta, em Escorpião, que é exatamente a mesma nakshatra onde ela tem a lua, que é o Atma Karaka, na casa 5 do mapa natal, trazendo mais uma vez uma forma pela qual a mente dela já está conectada com a gratidão e o entendimento de que essa vida e todos esses aspectos positivos da vida são bênçãos espirituais, e pelo fato de ser a Lua e a Lua ter essa natureza materna e está indicado dentro também de uma casa de criatividade e de filhos, essa ideia de expandir a natureza materna para todas as pessoas. Por quê? Porque o ascendente é Puxia, e Puxia fala sobre essa capacidade de distribuir afeto, amor e nutrição para os filhos. Então, isso traz uma capacidade expandida de abençoar as outras pessoas através das crianças, né? É uma forma de abençoar e de distribuir as bênçãos. Até porque... Oi? Desculpa, eu ia falar alguma coisa sobre o Sol. Ele é o natural regente da casa 5, ele está em Escorpião, no Navamsha, então ele traz para a casa 5 as questões, essas questões de Escorpião, inclusive, aí já bati o olho para ver o regente da 5 na 8. Então, o Sol é que está manifestando uma série de desafios nessa casa 5, de possibilidades e de desafios também, inclusive porque Saturno está ali. Isso. Então, eu só vou falar mais uma coisa sobre a Lua e aí já abre para quem quiser fazer mais alguns comentários, que é o seguinte. Como eu estava falando, né, desse tricona que traz essa energia, que é uma energia maternal e uma energia de cuidado,
porque o regente do Lagna, que é a Lua, e o Lagna está nessa nakshatra de nutrição e cuidado. Quando a gente olha a casa 9, que é a casa que fala sobre a prática espiritual, é o signo de Peixes. E o signo de Peixes fala sobre esse lugar, que é um lugar de utopia, de desejar mudar o mundo de uma determinada maneira. E no Navamsha, essa lua está em Peixes, na casa 6, que é uma casa de serviço. Então a gente vê que essa pessoa é uma pessoa disposta a colocar a sua própria existência, que é o seu Atma Karaka, de colocar a sua própria mente e o seu amor e o seu afeto e os seus desejos, que no caso é a Lua e Vênus, porque a Lua fala sobre esses desejos e Vênus fala também sobre essa configuração de existência por estar dentro do ascendente. E o Sol, como a Parama falou, que é um planeta que é um regente natural da casa 5, está no próprio signo, no mapa natal, e é Vargotama no signo que leva para a casa 5 no mapa natal, então é a relação de Escorpião na casa 2 no mapa Navamsha e Escorpião na casa 5 no mapa natal, trazendo essa energia do Sol para a casa 5 e conectando com a energia da Lua, colocando uma percepção de que essa existência é uma existência de serviço e que a pessoa coloca isso como um propósito da sua própria alma. Alguém quer fazer alguma observação sobre a Lua? Porque a Lua vai para... Desculpa. Essa conjunção da Lua com Ketu, sobretudo na casa 6 e no Navamsha, pode trazer mediunidade como uma forma de serviço também. E, enfim, a casa 6 está conectada com a casa 9, como você falou, e aí eu já estou vendo que Mercúrio está Mula Tricona no Rashi, exaltado no Navamsha, mas no caso do Rashi ele está mandando efeitos direto para o signo de Peixes. É muito interessante esse Mercúrio nesse eixo, né? Então, a própria independência conectada com a espiritualidade. Então, o próprio trabalho material, né? E aí, a casa 10, no Navamsha, pensando na carreira e no trabalho, é o signo de Câncer, ou seja, a casa 10 do Navamsha, a ação do Navamsha já vem colocada para ser feita no Rashi. Sim, na vida material, né? E aí ainda tem, né, isso que tu falou, o fato de Mercúrio tá no Mula Tricona dele, no Natal, e tá exatamente em oposição a ele mesmo no Navamsha, num signo que ele também rege no Navamsha, coloca Mercúrio muito forte, muito bem posicionado, como um resultado de práticas espirituais para adquirir um conhecimento elevado sobre a forma de servir. Então, esse Mercúrio, ele realmente ele é bem interessante, mas a Alexandra fez uma pergunta que a Parama começou a responder. Respondeu por um aspecto, que foi a ideia de que Ketu e a Lua traz confusão para a mente. De uma certa forma, a gente pode entender que Ketu e a Lua faz a pessoa ser muito introspectiva e possivelmente tenha dificuldade de expressar os seus sentimentos. Por quê? Porque ela está muito internalizada. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro aspecto que é uma pessoa que tem o poder de trazer os antepassados de volta para esse mundo. É uma pessoa que tem a capacidade, que tem a bênção de estar conectada com os antepassados e traz esses antepassados de volta, tipo, como novas gerações. Fala aí, Ana. Não, é que, sabe, Alexandra, tem que avaliar, por exemplo, o Mercúrio está forte no D1, no D9. Então, essa confusão
que às vezes Ketu causa pode estar ligada com um discernimento um pouco imaturo, digamos assim, né? Mas como o Mercúrio traz bastante capacidade de discernimento, isso pode trazer muita mediunidade. Bom, Só completando, desculpa, só completando rapidamente, o estado de confusão mental que Ketu pode dar, ele não é ele não é constante. Ele pode ser, a conjunção é ativada pelo trânsito. Então, tem uma interferência. Eu queria só dizer, a Alexandra, por exemplo, tem a lua em Shravana. Ela escuta mesmo, escuta. E se não, o que eu sinto, né? É como um rádio. Você tem que ajustar, fazer uma sintonia muito fina, porque vai escutar de tudo. No caso dela, tá na casa 2, escutando a casa 8. Então, escuta mesmo a doideira. Só que aí vai fazendo o ajuste, o que é meu, o que não é. E é um caso clássico, no caso da conjunção da Lua com Ketu, isso também pode acontecer, né? Quem é que está manifestando, o que é essa quantidade de informação, inclusive, conhecimento dos ancestrais, assuntos ancestrais, tem um aspecto negativo, claro, que é Ketu, mas tem muita coisa interessante dessa conjunção para avaliar. Depende muito da casa e do nível de maturidade do planeta também, tanto a Lua quanto o Ketu. Tá essa minha voz aí? Tá, né? Tá Ok. sim. Então, assim, eu não conheço a Ângela direito, então não tem como falar assim, eu vou falar pelo que eu tô percebendo, né? Lembrando do conceito de Stambhana, dependendo de um planeta, ele vai congelar outro planeta. Esse planeta fica meio que paralisado. Não sei que efeito tem isso. É um conceito que eu aprendi. Nesse caso, ela tem Stambhana do Marte, que o Marte está em Aquário e Rahu paralisa Marte. Como o Rahu tem uma influência sobre Aquário, se Marte aqui está congelado. O Sol congela o Júpiter, então Júpiter está congelado também. A Lua congela Vênus, essa Vênus está em boa dignidade, mas ela está congelada. E, então, eu não sei que efeito é isso, mas eu tenderia a falar que os marcadores significados pelos dois benéficos e pelo Marte, nesse caso, que estão congelados, estão, de certa forma, paralisados em movimento, não conseguem se movimentar. E baseando naquela regra que eu meio que descobri, né, com a ajuda de outras pessoas, de que planetas controlam também seu signo de mula tricona, vai aparecer aqui uma série de dignidades. Primeiro, que Ketu tem mula tricona em peixes. Então, esse Ketu aqui está em boa dignidade, que pode levar uma boa interpretação para o Ketu. Considerando que isso daqui é Revati, que é um nakshatra muito voltado para a espiritualidade, e ele vai estar em crítica, que tem o poder de queimar e purificar, no D1. Eu acredito que esse Ketu aqui está dando bons efeitos, além que Ketu ele nasce em Ashlesha, que está dentro da casa 1. A Lua tem o Mula Tricone Touro, e Ketu rege Escorpião, então a gente tem o Parivartana Yoga entre a Lua e Ketu, que envolve aqui a casa 5 com a casa 11, e talvez as redes sociais, os amigos e a criatividade estão de certa forma atrelada para Ângela. E, claro, né, com todo esse significado espiritual que envolve a combinação da Lua com o Ketu. Para mim, talvez essa questão da Lua estar junto com o Ketu não é tanto o problema aqui. Talvez porque a Lua seja Gandanta, que já está muito próximo da transição entre Escorpião e Sagitário, mas como o Dieste é controlado por Mercúrio e Mercúrio está em excelente dignidade, eu acho que também esse Gandanta ele está bem aliviado aqui. A questão é que está acompanhada por Rahu e Saturno, mas com graus mais baixos. Então, não sei se isso daqui é dano o suficiente para essa mente. E eu tento acreditar que essa mente aqui, ela dá conta do recado. É uma mente profunda, né? É uma mente profunda e ela é bem intuitiva. Isso.
Eu acho sim, né? Um dos efeitos que Marte poderia trazer, né, dentro da casa 8, onde ele é Vargotama, que seria alguns alívios, eles podem não acontecer justamente por causa dessa avaliação que o Vitor fez de que ele está paralisado. Ao mesmo tempo, ele pode dar bons resultados gerando eventos que são transformadores. Então, ao invés dele, de certa forma, proteger a pessoa para que a coisa não aconteça, a coisa acaba acontecendo, mas em última análise o resultado acaba sendo benéfico. Ele é doloroso, ele é traumático, ele é súbito, mas ele acaba trazendo algo que a pessoa precisava experienciar para avançar e evoluir espiritualmente. Como tu falou, né, a ideia da purificação pelo fogo, que é justamente onde Marte está no Navamsha. Então a gente. Não, Marte no Navamsha está em Bharani, não? Deixa eu Eu ver falei aqui. do Keto em Crítica, na casa 11 do D1. Keto em crítica. Mas Keto tá em crítica? Tá, né? Tá? Ah, pode crer. E Marte tá em crítica, é isso mesmo. E Marte tá em crítica no Navamsha. Foi isso que eu vi. Eu não entendi por que Marte está Não, paralisado mesmo. tá Sério. endorrindo. Explica aí, Vitor. É o seguinte, é uma coisa que eu aprendi de novo, né, com o pessoal do Sanjay. Quando você pega a sequência dos planetas pela ordem dos dias da semana, a sexta posição, eu não vou saber explicar essa conta aqui nesse momento, mas você pega o sexto planeta na ordem dos planetas da semana, e existe uma forma especial de encaixar o Rahu e Ketu nessa conta. O sexto planeta congela aquele planeta. Então, que eu lembro de alguns pares, né? Que a Vênus congela o Sol congela o Júpiter, a Lua congela a Vênus, Urano congela o Marte, ah, um Mercúrio. Agora eu não vou lembrar todos os pares, mas sempre existe uma relação toda vez que o planeta cair no lugar regido por aquele planeta que o congela, ou estiver em conjunção com ele, vai ter esse efeito de congelamento. O planeta fica paralisado. Então, nesse caso aqui, que eu lembro de cabeça mesmo, assim, é que o Marte está congelado aqui pelo Urarro, porque Aquário é corregido por Urarro. Nós temos a Vênus congelada porque ela está no signo de Câncer, que é controlado pela Lua. O Júpiter está congelado porque está em Leão e em conjunção com o Sol, é o mais congeladíssimo de todos aqui. E só. Só. Eu acho, rapidinho, Parama, eu acho que esses efeitos eles acontecem de acordo com períodos de ativação também. Não deve ser o tempo todo que o planeta está paralisado, porque esse planeta ele precisa apresentar determinados resultados para poder movimentar o karma. Então, a paralisação dele deve ser dentro de um período de tempo para que outros eventos possam acontecer sem que o evento seja bloqueado, porque justamente Vênus poderia estar paralisado. Beleza, mas ele está exaltado e ele dá resultados positivos. Mas ele pode ser paralisado de tempos em tempos através de trânsitos ou através de períodos. A mesma coisa é Júpiter, a mesma coisa é Marte. Laura, Alexandre. Eu queria desculpa dizer uma cortar. coisa, a gente, enfim, eu acho que, como você disse, Gora, esse efeito deve ser temporário, transitório, acho que vale a pena estudar, a gente pode até se propor a fazer uma aula sobre isso, mas se esse efeito fosse real, eu não estaria viva, porque se Rahu paralisa Marte,
Rahu está no nakshatra de Marte, Marte é meu Lagnesha, isso, eu não estaria aqui. E Rahu também está em Kendra com Marte, ou seja, só pode ser transitório. Seria impossível no meu caso. Eu tenho um exemplo que eu vi, que é tipo assim, não é que o planeta não funciona, ele funciona. Por exemplo, se o planeta, por exemplo, representar o cônjuge, vamos supor, é um planeta congelado representado o cônjuge, seu cônjuge pode ser uma pessoa que não anda, por exemplo, um paraplégico, um tetraplégico, entendeu? A questão é mais baseada no movimento em si. O planeta fica em possibilidade de movimentar. Certo, isso É é um um karma tipo que de não efeito. progride. Pelo menos, quando eu estudei, eu entendi assim, que é um karma que não progride. Uma coisa que meio que está congelada. Entendi. Eu acho que a gente pode, tipo, pegar essa técnica e tentar desenvolver ela a partir de alguns exemplos para ver como esses efeitos aparecem para a gente poder chegar num mais próximo a uma conclusão, porque eu acho que a paralisação não se refere simplesmente à ideia de movimento nesse sentido. Eu acho que isso é um efeito, concordo. Mas eu acho que isso deve falar sobre um karma ou uma energia que a pessoa traz e que, sabe quando você entra num tipo de estado de choque e você se sente paralisado? Você não está paralisado de verdade. É uma emoção paralisante. Então, a ideia de que a gente está, de uma certa forma, impotente perante uma situação, até que a gente toma conhecimento profundo dessa situação e a gente consegue agir perante essa situação. Por que que eu vou dizer isso, né? E observando, trazendo para o mapa da Ângela e seguindo os pontos que você mesmo colocou. Rahu está em Anurada. Não é Anurada que ele está no mapa natal? É sim. Sim. Rahu está em Anurada, no Pada 2. Eu tenho quase certeza também que esses 9 graus aí é um Pushkanavamsha. Se tiver alguém com a tabela fácil, mas eu acho que esses 9 graus aí é um Pushkanavamsha. E a gente vai ver que Anurada é uma Sim, estrela. é também. Tem 3, 4 Pushkanavamsha no mapa dela, né? Incrível. Olha só. Então, esse Pushkanavamsha em Anurada fala justamente sobre uma pessoa que consegue lidar com situações extremas, como o ascendente está dentro de Pusha em Câncer. Isso são emoções extremas. Então, a ideia de que haveria uma paralisação seria para as pessoas comuns, para os meros mortais que não têm planetas em Anurada. Sendo Rahu em Anurada, isso traz uma capacidade de adaptação e transformação para qualquer tipo de situação em que as emoções sejam exigidas ao extremo. E como tem ainda aí uma relação que, numa primeira avaliação, não é positiva, que é Saturno e a Lua em conjunção, mas eles estão formando um Cartari, que também, pelo fato de ser Saturno, é um Papa Cartari, mas é um Papa Cartari sobre um planeta maléfico. Então a gente vê que esse Marte, a pessoa não perde o controle por causa dessa força de Anurada, Alexandra. É uma característica específica que fala sobre essa nakshatra. Essa nakshatra, ela carrega, um dos poderes que essa nakshatra carrega é uma mente muito firme dentro de situações extremas. Mas voltando. Era da Aranha. Agora, mas tu considera uma conjunção com Saturno, mesmo estando tão longe? Então, seguindo as regras,
o fato deles estarem no mesmo signo indicaria aquela velha e conhecida energia de Sadishat. Mas como isso aparece dentro do mapa natal, é uma pessoa que vive o Sadishat. A existência dela carrega uma energia Sadishat dentro de si. Então ela ainda tem, de certa forma, um alívio relacionado ao Sadishat. Ela não sofre durante um período de Sadishat como uma pessoa comum sofreria. Fala, Parama. Nossa, eu me perdi, desculpa. Ana, é isso. A definição técnica de conjunção é que se o planeta estiver no mesmo signo, não importa a quantidade de graus de distância, ele está em conjunção. E a gente, acho que vale a sensibilidade aqui, que é assim, quando o planeta está muito perto e estando em signos diferentes, a gente já considerou aqui que se tiver na mesma nakshatra, é difícil que não esteja em conjunção. Então, acho que tem um ajuste, mas do ponto de vista técnico, mesmo signo é conjunção. E tem autores que consideram a conjunção também do planeta com o regente da nakshatra em que ele está colocado. Sim. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Porque eu acho que esse Saturno também está em Anurada. Deixa eu ver o negócio. Tá, no padrão de Anurada. Fala aí, Vitor. Tá em Anurada mesmo. É legal que a Angela compartilha o mesmo eixo nodal comigo. Mas, puxando aqui, tem uma coisa aqui também, que Cirarro, o mapa é todo amarrado aqui. Todas as casas estão amarradas nesse eixo do Rahu e Ketu, porque a gente vai ter que, considerando a regra, né, de que Rahu também vai regir Virgem, ele vai trazer Mercúrio, e o posicionamento da casa 3 vai dentro da casa 5, que vai ser excelente, né, que é terceira de terceira dentro aqui. Então, a casa 3 tem a ver com habilidades pessoais que a pessoa tem, né? Então, ter um Mercúrio em Virgem na 3 já é excelente. É a pessoa que não tem problema de comunicação, a pessoa que é extremamente habilidosa. Dá mais que 18 graus, eu acho que isso já é rasta na Nakshatra, então dá mais habilidade manual ainda. O Escorpião levando para Marte. Nano-organização. Isso. Rashtrapada 3. Isso, rasta pata 3. No caso aqui, Escorpião regido por Marte e Ketu, o Marte lança aspecto em cima do Ketu, apesar que a relação de ângulo não está muito boa, mas ele fecha um Raja Sambandha com o Sol na 2. 24, 26 graus, bem apertadinho. Aí fica faltando a Vênus, como está em Câncer, a Lua entra para dentro do eixo também. De certa forma, o mapa da Ângela pode ser todo resumido através desse eixo nodal envolvendo casa 5 e casa 11. Mas sempre entre criatividade, filhos, né, expressão criativa e as relações sociais, né, os amigos, etc. Essa avaliação é super sensível, Vitor, assim, o que você acha agora? Quer falar sobre isso? Eu acho que também o Ketu na 11 pode dar um desapego, desprendimento dos desejos. Não que não haja desejo, mas não, não depende disso para ser feliz. Não depende da casa 11 para ser feliz. E ainda tem. E tem. E tem o resultado, né? E tem os desejos. Fala aí, Parama. Oi. Eu falei um monte. Eu estou trazendo elementos aqui, estou estimulando as pessoas a verem coisas novas. Fala aí. Será que a Parama caiu? Beleza. Então, assim, tem vários pontos que, como a Ana falou, né, a gente identifica que dentro das regras indicam bênçãos.
Então, são 4 Pushkarnavamsha. Isso quer dizer que 4 planetas estão trazendo bênçãos diretamente do plano transcendental para o plano material. Então, assim, é realmente uma pessoa que está vivendo o serviço transcendental e já carrega esse processo há algumas vidas. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter muita consciência é de que se a gente está vivendo um processo de espiritualidade autêntico mesmo, sincero, as dificuldades vão continuar acontecendo na vida da gente. A gente vai continuar sofrendo e muitas vezes, quanto mais a gente procura pela espiritualidade, mais a gente sofre por 2 coisas. Uma é que a gente deseja evoluir. Para desejar evoluir, a gente vai ter que viver o nosso próprio karma. E a segunda coisa é, quanto mais a gente desenvolve bondade, mais a gente desenvolve misericórdia, mais a gente sofre pelo sofrimento da outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para um mapa em que a pessoa é extremamente abençoada espiritualmente, mais a gente precisa entender que essa pessoa, ela tem acesso de alguma maneira ao sofrimento das outras pessoas, tem acesso e vivencia de uma certa maneira, com muita proximidade, o sofrimento, a dificuldade e os obstáculos e aquilo que precisa ser superado. E aí a observação que a Ana fez é muito interessante de ter Ketu na 11, e como o Vitor falou, está em crítica, que é aquilo que purifica pelo fogo. A gente vê que essa pessoa, ela está sacrificando e purificando e transformando sentimentos muito difíceis o tempo inteiro, e que ela não faz isso pelos próprios desejos, ela faz isso pelo desejo das outras pessoas. Então, qual é o desejo dessas outras pessoas? Superar o sofrimento. E a gente vê isso porque também, né, a casa 6, onde está a Lua e Ketu, é esse lugar de profundidade dentro de Peixes. Como o Vitor muito bem observou, né? Mercúrio, regente das nakshatras que ocupam esse lugar de transição entre as 3 escalas ontológicas da existência. Então a gente tem aí a Shilesha, a gente tem Giesta e Revati, como essas 3 nakshatras que fazem o último passo para uma vida dentro da vida, onde a gente pode alcançar sentimentos mais elevados. Mercúrio está muito bem posicionado no mapa natal e no Navamsha, e a gente tem a Lua em Giesta e a Lua e Ketu em Revati, no Navamsha. Então, é uma pessoa que está num lugar onde ela pode transitar entre dimensões e entre mundos e levar as pessoas entre essas dimensões e esses mundos através do afeto, da ternura, do cuidado e da nutrição. Porque, como a Parama também observou naquele momento, a casa 10, que é a casa do karma, que é a casa da ação, no Navamsha é o signo do ascendente. Então a gente tem vários elementos aí que se complementam. Uma outra coisa interessante também é que Saturno está na posição oposta a ele mesmo no Navamsha. Então, ele transfere a energia de um posicionamento complementar para o mapa natal. Assim como Mercúrio, Isso quer dizer... né? Oi? Assim como Mercúrio, exatamente. Então, os planetas que praticamente quase todos, né?
Os planetas que não são Vargotama estão olhando para ele mesmo do mapa Navamsha para um mapa natal, explicando a complementaridade entre os eventos que acontecem e o objetivo pelo qual esse evento acontece. E Saturno também é Pushka. Olha lá. Nossa. Eu queria Alguém quer fazer? Faz mais. Olhando esse mapa, eu agora compreendi esse negócio, essa questão do Pushkar. Ele fica exatamente no extremo oposto, né? Tipo, como se fizesse um balanço incrível. Ele traz o equilíbrio, né? Entre o plano material e o plano transcendental. Mas eu acho que vale a pena estudar os Pushkaras e seus efeitos, assim, e cada planeta no Pushkara, porque, bom, enfim. Sim, totalmente. É porque, assim, não é sempre que o Pushka coloca o planeta na casa oposta, porque existem vários Pushka. É isso. Então, não é sempre, isso não é uma regra, isso é uma configuração específica do mapa da Ângela pelas bênçãos que ela carrega. A gente vai ver isso, Alexandra, a regra do Pushkara depois. Eu queria fazer alguma observação, agora a gente já está... É uma coisa... Então, vamos a partir desse posicionamento de Mercúrio, super bem posicionado, quando a Ângela entrou no grupo, e como acontece sempre que alguém entra no grupo, a gente olha o mapa e faz as considerações preliminares sobre o mapa. Quando... e nessa época, sempre acontece isso, o Gora me orienta, a gente conversa junto e depois eu converso com a pessoa. Esse Mercúrio me fez acreditar que a Ângela tem, na verdade, muito mérito com Mercúrio, sem dúvida, mas muita alegria em relação aos filhos. Mas acontece que essa lua está no Gandanta e esse regente da 5 na 8 trouxe um evento muito traumático para a vida da Ângela, que esse Rahu em cima da lua, também Saturno na casa 5, a Ângela perdeu uma filha. Isso transformou claramente a vida dela, só conectando com o que o Gora disse, uma pessoa que passou por um extremo sofrimento e conseguiu lidar com uma emoção que é inimaginável, é talvez a mais difícil de todas no plano material, e transformou isso num cuidado com as outras pessoas e com a capacidade de empatizar com a dor de todo mundo. Então, não é mais o meu filho ou minha filha, todo filho é filho, toda mãe é mãe, todo pai é pai, e todos, no contexto da dor, precisam de amparo, e transformou a partir disso, e aí o Mercúrio trouxe um caminho, né, já kármico para ela cuidar disso, e esse Mercúrio em Virgem, dando efeito em Peixes, onde Mercúrio fica debilitado, fala muito do trabalho da Ângela, que é conectado com o cuidado de crianças autistas, e, enfim... Ketu junto com a Lua pode trazer um distanciamento de empatia. Então, considerando que a gente tende, como ser humano, a entender a dor que a gente já sentiu de uma maneira terrível, esse karma se manifestou, e aí, com toda essa configuração espiritual tão potente do mapa da Ângela, ela transformou a imensa dor dela numa ação de cuidado e amparo e proteção e nutrição, e transformou essa lua que está em Escorpião, e a gente sabe que em Escorpião tem dor, na realização do próprio mapa. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que agora vocês vão olhar para o mapa de uma outra maneira, enfim... Ângela, querida, obrigada por compartilhar com a gente o seu mapa e a sua presença nas nossas aulas. Ressignificou a lua e Ketu em Peixes. Outra explicação para esse Júpiter aí, né? Que é carga para as crianças, né?
Nossa, fala mais aí, galera, porque a história eu já sei, eu quero ver agora vocês desenvolver a partir disso. Ó, a galera se cala, ó. Oi, deixa eu Oi. falar, pessoal, tá parecendo um tratado poético, realmente muito interessante. Só em assistir, escutar e tudo mais. Quando ele falou na paralisação, eu achei interessante, porque realmente eu passei um tempo paralisada, foi a forma que encontrei. E isso aí é muito, muito interessante quando ele falou isso. A Ana fala de ser super, hiper organizada, realmente eu organizo um raio de 1 quilômetro no meu entorno. Essa parte de organização, perfeito. Interessante vocês pegarem um mapa, né, que é muito legal, e verem as coisas que acontecem numa criatura, numa pessoa. É muito interessante isso. Sabendo que tudo que eu passei está no mapa, lógico, mas nem tudo que está no mapa eu passei, né? Então, assim, essa parte das crianças, eu acho que foi isso mesmo, essa amorosidade virou, assim, imensa. E a gente cuida de muitas, muitas, muitas crianças. Isso é muito bom. Bonito depoimento, Ângela. E isso tá ligado com o ofício porque é a 10ª casa a partir da lua. É isso, fico feliz que tudo se encaixa, né? E que a gente conseguiu, de uma certa maneira, ver tanta coisa boa, né? Então, por mais que a vida seja cheia de dificuldades, a gente consegue enxergar um néctar de viver. E que algumas pessoas que, pelo próprio esforço e pelos méritos que carrega, conseguem distribuir esse néctar enquanto vivem, né? Então, assim, é muito legal que cada um conseguiu extrair um pouco de néctar dessa configuração e pôde compartilhar e a Ângela mesma se reconhecer também dentro dessa avaliação, né? Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma observação sobre o mapa, é o momento. A gente pode, tipo, parar o compartilhamento, falar um pouquinho sobre as efemérides. Se alguém tiver alguma observação sobre as efemérides também que já queira trazer, é legal. A gente vem falando sobre o que está acontecendo de mais intenso dentro das efemérides, que é essa conjunção entre Marte e Iraho, que agora estão em Barani, então a gente não pode perder essa oportunidade de vivenciar esse portal e a passagem através desse portal para uma nova forma de viver e de perceber a realidade ainda mais sutil, né? Então, trazer essa forma sutil de viver a realidade para a nossa vida material. Então, procurar. Porque isso que é interessante, né? A gente pode olhar para o mapa de uma maneira muito grosseira. E a gente pode olhar para o mapa de uma maneira muito sutil e muito mágica e muito mística e muito transcendental. E a gente pode viver de uma maneira muito grosseira, ou a gente pode viver de uma maneira muito mística e muito transcendental. Tudo depende da forma e do estado de consciência que a gente vive. Então, assim, é muito importante que a gente observe, como eu estava falando lá no começo do encontro de hoje, né? Que assim como 2 anos atrás a gente teve uma oportunidade muito grande de poder desenvolver um projeto pessoal e começar a manifestar esse processo pessoal agora e fazer ele tomar forma
forma e tomar concretude, a gente pode aproveitar esse momento agora, para quem não teve tanta chance no anterior, mas aproveitar agora para atravessar um portal para uma nova forma de viver e de compartilhar a sua própria realidade. Então, assim, muito mais incrível ainda é que a Lua, que é a nossa própria mente, está transitando esse portal hoje. A Lua está em Áries. Agora a Lua está com 9 graus dentro de Áries. E a gente tem a oportunidade de trazer para a nossa consciência, dentro desse movimento que a Lua está fazendo, ela arrastar essa possibilidade de renascer numa outra dimensão de existência, já a partir de agora, e a todo momento e a todo instante. Então a gente tem aí também, né, como foi dito da outra vez, Saturno já estava retrógrado dentro de Capricórnio, e a gente tem, durante todo esse movimento ainda retrógrado, a possibilidade de fazer correções e ajustes dentro daquilo que a gente percebeu que precisa para viver essa nova realidade. Porque quando a gente percebeu e experienciou Saturno em Aquário, isso é a experiência do próximo passo de Saturno. Porque ele voltou para Capricórnio para dar a chance para a gente fazer os últimos ajustes para essa nova dimensão de realidade e dimensão de consciência. Então a gente tem agora Saturno retrógrado, esse lugar de consertar as coisas e de fazer essa purificação mais profunda. Sincronicamente, a gente está passando pelo período de Chaturmasya, que foi iniciado no Guru Purnima, semana passada. Então, a gente, dentro de Chaturmasya, a gente tem um período de purificação que acontece na época das monções, que é a época das chuvas na Índia. Então, é um momento em que os sadhus, os homens santos, aumentam as suas austeridades para purificação, tanto deles quanto de todo o planeta. Então, a gente tem, durante um período de Saturno retrógrado em Capricórnio, a possibilidade de se purificar concretamente para construir algo firme, sólido e que vai dar uma base para a gente criar algo muito lindo e muito positivo. Porque Júpiter em Peixes está trazendo essas bênçãos de que isso vai ser levado para um plano mais elevado. Eu acredito que Júpiter, exatamente, ainda está em Uttara Bhadrapada, está no Pada 4 agora. Então, esse Pada 4 de Uttara Bhadra manda Júpiter para Escorpião, no Navamsha, e isso é quase uma redundância a respeito de emoções e profundidade. Porque a gente tem dentro de Uttara Bhadrapada a ideia de buscar pelo inconsciente nas profundezas da nossa existência. E a gente tem dentro de Escorpião esse lugar protegido da nossa capacidade de autoobservação. Então, existe uma grande bênção de Júpiter movimentando essa atividade de desenvolvimento espiritual, de busca pela transcendência, ao mesmo tempo pela correção dos nossos próprios defeitos. Como a Ana falou, Júpiter entra em movimento retrógrado no dia 27, então na semana que vem Júpiter fica retrógrado, e aí a gente vai ter resultados de prática espiritual, de austeridades. É muito possível que apareçam alguns movimentos de prosperidade e abundância. A gente pode receber também, né,
bênçãos dos mestres espirituais por causa dos nossos esforços. E os mestres podem reconhecer os nossos esforços em tentar corrigir os nossos erros e abençoar a gente por causa dessas atividades. Dessa forma, a gente vai alcançar uma possibilidade maior de desenvolvimento. Todos esses eventos que eu estou trazendo precisam ser avaliados sobre o mapa natal de cada pessoa e também relacionado ao período que a pessoa está vivendo, período planetário, Mahadashas e Antardashas. Então, se algum desses eventos, o planeta se sincroniza com o período que você está vivendo, você pode muito bem ter a ativação de um yoga por Mahadasha ou por trânsito, por dashas ou por trânsitos. Então, sempre é importante estar com o mapa natal próximo para observar como esses resultados podem se manifestar e em que área da vida eles podem se manifestar. Quer falar, Ana? Aparente movimento retrógrado, né? Porque não é retrógrado, né? É só a visão da gente de que ele está andando para trás. Fala aí, Vitor. Vitor? Tá ligado teu microfone. Ah, agora deu certo. Não, era só pra coisa minha que é dia 28. Uma coisa que, assim, não sei, que é uma curiosidade minha, que eu não acompanhava trânsito há muito, assim, acompanho trânsitos há pouco tempo. E eu vejo que muitas vezes existe muita sincronização de dois planetas fazendo um movimento importante ao mesmo tempo. Que nem foi semana passada, se não me engano, quando Saturno entra em Capricórnio, a Vênus entra em Gêmeos também. E que tipo de interpretação a gente pode tirar disso? É um balé incrível. Quando o Goro estava falando no início sobre o movimento de Marte, eu acompanhei isso, estava lá na. Quanto mais ele fazia aquele vai e volta, uns 2 anos atrás, mais ou menos, mais eu mantrava. Foi bem interessante que ele me botou no sadhana mesmo, porque eu pensei, nossa, que será isso? Mas engraçado, porque antes disso, Saturno encontra com Ketu, tipo um tempo antes, assim, também achei meio tenso, assim, e tal. E Ketu tem uma sintonia com Marte, né? E daí passou tal, né? Daí o ano passado, por exemplo, no final ali na última temporada de eclipses, o último planeta a passar por ali foi Marte. Fechou a conta, assim, sabe? Só dá para interpretar um a um, eu acho, Vitor, olhando pela Mahadasha, né? Que a pessoa tá, e esses trânsitos mais. E os trânsitos, né? Mas fora isso, por exemplo, o Sol, tu pode ir acompanhando o que ele vai iluminar, né? Cada mês ele está iluminando uma área da tua vida. Isso é bem interessante. Né? Oi? Desculpa, Ana, prestar atenção no Lagnesha. Você e o Vitor dizem que seguem Saturno, eu sigo Marte. Eu quero saber onde ele está, fazendo o quê, com quem, quanto tempo demora, quando termina, por quê, enfim, tudo. Eu quero saber tudo, todo dia. Eu sou a mulher mais ciumenta que Marte tem. A mais controladora de todas. Eu tenho que ser honesto agora, porque eu achava que eu segui o Saturno e tal. Sigo sim, eu acompanho bastante, porque é um planeta mais lento, então eu acho que é assim, todo mundo tem que seguir ele, porque o planeta está traulitada também. Mas eu vejo que de Lagnesha, por muito tempo eu acreditei que a Vênus dava mais resultado para mim. E eu agora, que é a coisa que eu comento muitas vezes com o Gauro quando entro, que é a questão da Lua. Que os trânsitos da Lua são muito fáceis para me pegar. Assim, o dia que a Lua está passando aqui na Nakshatra, o download é violento mesmo. E correlacionando aí, né, que é o meu Lagnesha também, né, porque é ascendente touro, a Lua, Mula, Tricônio e touro. A Lua dá mais forte resultado para mim do que a Vênus.
uma coisa interessante. Não, mas a história da Lua é incrível, é incrível. Inclusive, faz um tempo já que eu tenho, aonde eu posso, claro, não neuroticamente, mas aonde eu posso, eu observo e, por exemplo, foi marcada uma cirurgia. Eu não tinha o que eu opinar ou mudar. Então, eu vou lá, olho a nakshatra e vou observando. Vou observando. Tem coisas que parece que é agendamento cósmico mesmo. E tem coisas assim, ó. Ah, você pode escolher a data de assinar esse contrato. Bom, então vou estudar isso, né? Daí vou lá, estudo e tal, e fico observando os resultados também para ver. E é muito interessante estudar as nakshatras e prestar atenção na Lua. Prestar Esse é atenção o na estudo Lua. Panchang, justamente, que a gente se propôs a fazer aqui, enfim, e fazer tudo, Titi, Yoga, Nakshatra. Eu queria propor que a Ashwini, falando em Nakshatra, para a gente começar aqui um projeto, desenvolver para começar em Ashwini daqui 27 dias, imagino, 28, que é fazer de novo o encontro das Nakshatras, que a gente já fez, escolher um horário, a gente imagina que seja de manhã cedo, enfim, não sei. Trazer a nakshatra, tipo, marcar às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, ó lá, pronto. Tá armado o rolê, armou o rolê. Amo! E aí, assim, a minha ideia é fazer no Canva um material bem lindo para a gente, para ir fazendo o nosso livro das nakshatras, e a gente falar sobre elas e assim, pode ser só conversar, pode trazer material, a gente determina um tempo, grava uma coisa, pode transformar num podcast, pode transformar, enfim, no que a gente achar que cabe. Vamos nessa? Vamos. Tá. De manhã cedo, que horário pode ser para quem se... 5 da manhã. Talvez 6, 7... Ó, gente, para isso daí eu não prometo não, porque vida de estudante cedo tá no bate. Nesse Tá, horário aí eu tô realmente resolvendo alguma coisa ou tendo aula de alguma coisa. tá tudo bem, Vitor. A gente manda um salve no grupo que tá rolando a Nakshatra tal, você fica conectado, porque o que eu percebi é uma coisa mística. As Nakshatras, tudo é consciência, mas elas se manifestam, cara, elas estão vivas o tempo inteiro, é uma potência constante. Ah, eu tenho não sei o que em tal Nakshatra, legal. A gente atua com as 27. Todas, porque a Lua passa por todas, ela ativa todas, o trânsito ativa todas. E na medida que a gente vai fazendo esse caminho, acaba virando uma austeridade, né? E aí a gente vai vendo ela se manifestando, eventos místicos acontecendo no repertório das nakshatras, e aí dá uma conexão tão bonita, eu acho que a gente vai se divertir fazendo. Então, mesmo à distância, Vitor, você está conectado, está tudo bem. Vamos lá, 6h30, Alexandra, você poderia, tipo, 6, 6h30, 7? Tá certo, a musiquinha que baixa na minha cabeça no dia eu mando para vocês. Para mim, em 6h30 tá de boa, 7 horas. Ana? Tranquilo. Eu falei que era para ser cedo, mas estava brincando, acho que não precisa ser tão cedo, né? Não, mas a gente já fez uma vez e começava tipo 5, 5h30 para terminar. Sério? Topo, né? Topo. Não, mas eu estava pensando nesse tipo 6h30, 7, porque eu estou perguntando porque vocês têm os meninos, e aí tem uma organização de manhã que às vezes pode interferir no horário. Eu estou disponível cedo, a gente fala entre nós depois e organiza isso. É verdade, era o que eu ia sugerir. Esqueci. Para mim, então, é depois das 7h30, porque das 6 horas eu tô cuidando deles. É 7h30. Então, 7h30 às terças e quintas eu não consigo. Aí a gente ajusta, Alexandra. Eu cedo num dia, você cede no outro, a gente vai um dia mais tarde, outro dia mais cedo e vai fazendo. A gente monta isso. O Gora vai dizer. O que eu ia falar é que durante a semana dá para conversar dentro do grupo a respeito disso
e deixar tudo definido, porque tem justamente um mês, porque a Lua está em Achuíne agora. Então tem um mês para planejar isso, se for fazer realmente de acordo com cada nakshatra. Então, fica tranquilo todo mundo, até porque são 27 nakshatras e são 30 dias. Então dá para ter uma folguinha aí de 1 ou 2 dias dentro dessa sequência. Entendi. É tipo fazer uma por dia? Exatamente. Agora entendi por que é austeridade. É ótimo, é ótimo. Tipo, a gente determina um tempo para falar sobre aquela nakshatra no dia daquela nakshatra. Isso. E aquele material que você compartilhou no grupo, que é lindo, a gente coloca um mantra. O que a gente conseguir achar sobre a nakshatra, a gente costura juntas e depois a gente vê como é que apresenta isso, mas é por aí. Qual o material mesmo? Da música do Spotify. Eu achei impressionante Legal. a qualidade, porque não é fácil de achar mantra das nakshatras e música para elas, repertório, assim. Eu achei bem legal mesmo. Eu queria dizer... Oi, fala, Ana. Não, é bem legal, eu adorei também. Eu queria só dizer o seguinte. Vênus está com 9 graus em Gêmeos agora e é Ardra. Ele ainda vai estar lá semana que vem. Então eu aconselho que cada pessoa procure sentir Vênus em Ardra. Por quê? Porque Rahu está em Bharani. Então a gente tem praticamente um Parivartana entre regentes de nakshatras aí, trocando umas energias bem malucas, porque ainda tem a influência de Marte em Bharani. Então, vamos sentir o que é que está acontecendo durante essa semana e na semana que vem. A gente traz esse reconhecimento. A tarefa de casa é essa. O reconhecimento da energia de Vênus em Ardra, já que está acontecendo uma conjunção de Marte e Rahu em Bharani. Quero fazer uma pergunta, posso? Vai, faz. No meu caso, Ardra é a casa 8, e Vênus, para mim, natural, natal, está na casa 2, então é uma oposição de Vênus. E aí? Não precisa responder, eu já entendi pela sua É expressão. mantra e mantra. Eu tenho o Vênus, meu Vênus natal é Ardra. Olha Capaz de só. eu nem sentir. A gente pode mantrar juntas. Olha aqui uma coisa. Tem um pedido para fazer para vocês. Eu queria trazer o meu mapa um dia também, eu quero. Porque tem pontos de vista assim, muito diferentes e eu fiquei, enfim, fiquei com vontade. Pronto, tá na fila. Aqui na cidade, o que eu reparei é que tá, desde a semana passada, tem um grupo que está se movimentando para interferir no plano diretor. Quer dizer, um povo né, uma parte do povo daqui, junto com os poderes públicos, né, querem mudar para ter prédio na beira da praia, e a gente mora num lugar muito lindo. Isso é uma briga antiga. Então, está marcado para o dia 26. Eu estou na dúvida, vou ou não vou? Vou com câmera? Vou com um diapamala? Tá difícil. Porque eu fico pensando, vai ser difícil, né, essa reunião. Mas, ao mesmo tempo, fico pensando em Arjuna, né? Não querendo ir na batalha. Pense da seguinte maneira nessa situação. A mudança no plano diretor, ela envolve várias etapas. Se essa é a primeira etapa e é para uma modificação do plano diretor que está sendo feita em vista de não uma evolução, mas sim um movimento de
retrogradação no sentido de negativo para a qualidade de vida das pessoas. A primeira etapa é muito claro, é um último esboço, é um último movimento do materialismo, já que Saturno está dentro de Capricórnio retrógrado. Sendo que a segunda etapa disso envolve a mobilização popular, que vai ser contrária a essa modificação do plano diretor. Então, primeiro, as pessoas que têm grana e têm poder estão tentando fazer uma alteração da lei para se beneficiar. No segundo momento, as pessoas vão se mobilizar contrariamente a isso, que aí é quando Saturno já estiver voltando para um movimento direto dele. Por quê? Porque para haver uma modificação do plano diretor, tem que haver um projeto de lei para ser aprovado na Câmara de Vereadores, e não há tempo dentro desse período agora, né, até o final do ano, para que isso seja possível. O problema é que só vai ter eleição para vereadores daqui a 2 anos. Então, realmente, nesses próximos 2 anos, eles podem querer fazer uma mudança, e para isso precisa de uma movimentação popular que impeça. Essa movimentação popular que pode impedir isso pode acontecer quando Saturno estiver dentro de Aquário. Isso é até um pouco provável. Fala aí, Alexandre. Aproveitando que cada um está entrando com um assunto particular, eu estou com uma questão aqui que o meu filho precisa fazer uma cirurgia simples, mas ele está no Dasha de Vênus, Lua, Rahu, Saturno. E no dia da cirurgia, o último Dasha é de Mercúrio. Vai entrar o Dasha de Mercúrio justamente no horário da cirurgia. Dá para entender? Aí eu fico, tipo, para mim, eu vejo como positivo, que é o primeiro Dasha, né, é Vênus. Mas a Rahu no meio dessa bagunça me assustou um pouquinho. Sabe? É que eu acho que teria que olhar o mapa para poder fazer essa avaliação. Eu não acho que seja negativo também, porque a gente tem que acreditar em méritos espirituais. Tipo, o melhor que você pode fazer também, já que já está tudo acontecendo, é intensificar a sua prática espiritual, para que alguns méritos possam interceder favoravelmente a respeito disso. E aí, de repente, se você quiser também, né, não sei quando é que vai ser a cirurgia, mas talvez pudesse ser feita uma avaliação em relação a isso, para entender qual que é o movimento e quais que são. Desculpa. Fala, Ana. Não, e que lua que é? Então, teria que gerar esse mapa para saber o Tite da lua do dia da cirurgia ou o Tite natal do menino. Porque são várias coisas, teria que relacionar um com o outro ainda, né? Ó, ele é a K da lua em Gesta, o Nakshatra, no Pada 4. Então é Gandanta. É Gandanta, é ascendente em Sagitário. E aí, no dia da cirurgia, nessa época toda aí, essa bagunça, é aqueles dashas todos lá. Ó, ascendente em Sagitário, Júpiter em Peixes, a minha opinião é que vai ficar tudo bem, só precisa checar as casas e ver o que está acontecendo nas 6. É isso. Tá. Gratidão. E qual é a nakshatra do dia da lua que vai fazer a cirurgia? Então, eu tô pelo Jyoti do app, ele não mostra para mim a nakshatra do dia, entendeu? Qual que é o dia? As dashas, ele põe só... Hã? Qual que é o dia? Não aparece signo e grau para você aí, não? Nada, só aparece o planeta e a data
no aplicativo, só aparece o planeta e a data. Eu preciso, tipo, abrir ele no PDF, né? Que daí vai mostrar, né? PDF, não, teria que abrir no aplicativo do computador mesmo, para poder Fala a ver. data, fala a data rapidão aí. A data é 11 de maio de 7h40 da noite, São Paulo. 11 de maio de 2009, 2004? 7h40. 9. 7h49? 7h40 da noite em São Paulo. Ah, não, Alexandre, sabe o que eu quis perguntar? Qual é o dia que está marcada a cirurgia? Ah, tá. Terça que vem. Mas Terça, na próxima terça, dia Dia de Marte, tudo bem que Marte está com 26. Rahu, mas ele está bem onde ele está. Então, de Dia novo, 26. dia 26 que vai ser? Isso, Na dia casa 6 desse mapa aí do menino, tem um Mercúrio Tô. retrógrado em crítica para dar Mercúrio 4. É. Mauiano, dia 26. Espera aí, tem que salvar aqui. Acho que a lua vai estar em Ardra ou Ardra. Purvas. Tá em Ardra? Melhor que esteja em Ardra, por mais louco que pareça, porque Rahu está no rolê e é aquilo que precisa ser destruído para que algo novo apareça. Então, implica em dor realmente, porque é uma cirurgia, provavelmente tem alguma recuperação, eu não sei como é que é. Mas me parece melhor. Purnarvasu não é bom para operar, porque Purnarvasu fala daquilo que sempre volta. Então, seria fazer uma cirurgia de alguma coisa que vai ter que refazer. Não é indicado para. Nem pagar boleto é bom também. Muito provavelmente vai acontecer em Ardra, porque estou vendo aqui que Purnarvasu vai começar já de noite e ninguém opera de noite. Ele vai fazer a cirurgia no dia 26, meio-dia. Mas é aquilo, Ardra. é uma cirurgia de boca, sabe? Retirar o freio do... Então é Ardra. Velho, cirurgia de boca, Ardra, e com Marte. Olha aí, gente. O coração da mamãe. Vou até ligar. Vou até ligar a câmera e mostrar o tamanho da minha boca. Ó. Tenho lua em Ardra. Pode ficar tranquilo, Alexandre, que também é um procedimento relativo a baixa complexidade. Rotina, né? E já temos aí os pareceres astrológicos também. A meio-dia, a Lua vai estar no terceiro padar de Ardra, em Aquário, no Navancho, em conjunção com a Vênus no Navancho. Rahu no rolê de novo aí, Aquário. Rahu. Vai dar certo, vai dar bom. Não, o Rahu é bom curandeiro, bom para com medicina. Sim, uma coisa que eu queria complementar sobre... Tanto em Ardra quanto em Shatbisha. Desculpa. Não, desculpa. É que Rahu, por exemplo, para quem tem ascendente em Escorpião agora, enquanto o Rahu estiver na casa 6, segundo 3 astrólogas diferentes, a pessoa pode conseguir curar de uma maneira quase inexplicável alguma condição crônica, daquelas coisas que desaparecem, e também pode conseguir muito, muito sucesso em cura através de terapias que são consideradas alternativas, como a gente estava falando. Então, todas, cromoacupuntura, cromoterapia, ayurveda, homeopatia, todas as que forem entendidas como uma coisa exótica ou alternativa podem dar muito efeito, porque ele já está justamente na casa 6. Então é isso, Rahu é como disse a Ana, um grande curandeiro também. Ele pode também vir fazer austeridade para Rahu. O melhor remédio para Rahu é não comer carne, é se tornar vegetariano, mas não comer carne, assim, aí tá bem encaminhado. Sim, não se preocupa, tá tudo certo. Aproveita o exercício, Alexandra.
Eu passei por esses tempos por isso também, que meu filho é muito louco quando não é com a gente, né? Quando é com a gente pensa que é dramático, mas quando é com alguém que tá perto da gente, assim, que, tipo, filhos, né? Aí sim fica dramático. Mas o negócio é entregar. Essa é a lição. Uma Se coisa entregar interessante. pro sadhana, se entregar para Krishna, seja o que Deus quiser, Hare Krishna. É um belo exercício. Ainda mais quando é simples, aí o exercício fica melhor ainda. Um depoimento aí, né? Malu Enxeravara, centramento na casa 5, a mente está constantemente voltada para os filhos. É isso. Então, a outra coisa que eu queria dizer é que como o Sol e Mercúrio também estão bem próximos e os dois estão no comecinho de Puxa, na semana que vem a gente pode falar sobre o Sol e Mercúrio e falar sobre Vênus também. Eu acho uma coisa muito sincrônica e mística o fato da gente ter falado do mapa da Ângela hoje, que tem o Lagna e Vênus em Puxa, e ter o Mercúrio e o Sol em Puxa. Então, assim, a gente estava falando sobre essa energia que já vem de Puxa, através de Mercúrio e através do Sol. Então, é mais um evento místico que sincroniza a gente com a vontade transcendental de falar a respeito das energias cósmicas. Mais uma vez, estamos sendo simplesmente movidos pelos modos da natureza, achando que a gente está fazendo alguma coisa de maneira independente. Então, vamos deixar para comentar sobre isso na semana que vem, porque a gente vai ter duas coisas boas para pensar a respeito. O que acabou de acontecer hoje e o que vai acontecendo até a semana que vem, que é esse Vênus em Ádria. Deixa eu falar uma Belezinha? coisa para a Alexandra, para ela caprichar nas coisas de boca, né? Aquelas recomendações sobre gelo, que às vezes o sorvete, até às vezes eles falam porque tem uma tendência pita forte. Então tem que resfriar bem resfriar bem essa boca. Tomar direitinho os remédios. Mas o principal é ter sorvete no congelador. Verdade. Isso é essencial. Então, assim, se ninguém tiver nenhuma queixa a fazer, eu queria encerrar o encontro de hoje, porque a gente já está quase, mais uma vez, 11 da noite aqui. E agradecer muito realmente a oportunidade de serviço que vocês me oferecem. Então, eu fico muito feliz que todo mundo fala, que todo mundo participa, porque esse é um espaço justamente para a gente conversar e para a gente desenvolver ideias. E eu quero colaborar e não controlar. Então, eu fico muito feliz com a participação de todo mundo. Foi tudo muito lindo mesmo. Todo mundo trouxe coisas muito boas para o encontro de hoje. E eu queria que vocês me perdoassem se eu cometi alguma ofensa e que todos os méritos e todas as glórias de tudo que a gente pode compartilhar entre a gente são dos mestres espirituais, porque em última análise esse conhecimento serve para libertar a gente do condicionamento material e das ilusões que a gente coloca que impedem a gente de avançar espiritualmente. Então, como uma maneira também de favorecer para os nossos e trazer sempre uma presença divina para enfrentar esses desafios, eu vou colocar o Pranam Mantra, o Nishinra Pranam, para que a gente possa meditar na forma de Deus como o protetor de todos os devotos e que nenhum mal pode alcançar a gente
e que tudo o que aparecer de obstáculo vai ser facilmente destruído pelo poder da fé e pela misericórdia divina. Então, um grande abraço para todo mundo. Eu realmente fico muito feliz de passar mais quanto tempo for com a gente junto, falando sobre coisas legais e felizes, e vendo que muito em breve a gente vai estar criando mais espaços para continuar conversando em outros horários e trazer mais conhecimento e trazer mais reverberação de conhecimento transcendental para a nossa vida. Então, boa noite a todo mundo. Ana está tentando falar alguma coisa, não sei. Eu vou colocar o mantra aqui para rolar. Fala aí, Ângela. Ângela, fala aí, Ana. Não? Vou falar, Beleza, fica então. mais fácil. Que foi lindo, que a gente teve um momento sério, que a gente teve momentos de riso, a gente teve momentos emocionantes de deixar todo mundo em silêncio e de deixar os olhos aquáticos, e acho que a astrologia é isso mesmo, é isso tudo. E agora a gente vai ter um momento devocional. Olhos aquáticos é uma coisa linda de Ardra. Boa. É isso. Boa noite, galera. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlad Prahlad Daine. Prahlad Prahlad Daine. Hiranyakashipu Bhakshaha. Hiranyakashipu Bhakshaha. Shilatankana Kalaye. Shilatankana Kalaye. Ito Nishinga Parato Nishinga. Jato Jato Jami Tato Nishinga. Shingamading Sharanam Prapati. Shingamading Sharanam Prapati. Kara Kamala Pare Naga Adhuta Shinga. Talita Hiranyakashipu Dhanubringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Akara Kamala Hare Naka Adhuta Shinga. Dalita Hiranyakashipu Dhanubringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya
Narahari Rupa Jaya Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jagadish Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, Nrsimhadev,